Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Lei de Remunerações. Na última aula, falamos sobre a diferença entre auxílio, invalidez, lei do cadeirante e isenção do imposto de renda. Vamos falar agora sobre os tópicos do artigo 82, o retorno ao serviço ativo, a convocação do policial militar para o serviço ativo e as suas consequências. Policial militar que for convocado para o serviço ativo, para desempenhar um cargo ou uma comissão, ele recebe a remuneração de ativa de seu respectivo posto ou graduação. Ou seja, ele perde o direito à remuneração de inatividade para qualquer prova de qualquer concurso interno. Você tem que saber a diferença entre convocado para o serviço ativo e o prestador de tarefa por tempo certo. Prestador de tarefa por tempo certo, a situação funcional dele não se altera. Ele continua na reserva remunerada, recebendo proventos. E para a prestação de tarefa por tempo certo, ele recebe ali um adicional pro labore, um contra-cheque ali apartado, correspondente a 30% lá dos seus proventos de inativo, de seu respectivo posto ou graduação, ok? Quando o policial militar é convocado para o serviço ativo, a primeira coisa que tem que acontecer, o conferente da unidade que está recebendo esse policial militar convocado para o serviço ativo, tem que solicitar o desarquivamento do processo de passagem para a inatividade. Você literalmente volta para ativa, podendo exercer atividade fim, diferente do tarefa por tempo certo. Tarefa por tempo certo é atividade meio, é expediente. Ok? O convocado para o serviço ativo, ele perde direito a proventos, ele volta a receber vencimentos. Ele perde o adicional de inatividade, o conferente tem que reimplantar no contra-cheque dele o quê? O auxílio moradia. Esse policial militar convocado para o serviço ativo, retornou ao serviço ativo, ele tem direito a reinício da contagem do seu tempo de serviço, triênios até o limite previsto, não faz jus a ingresso em quadro de acesso ou promoção, não é promovido convocado para o serviço ativo, nem por bravura. Detalhe, o convocado para o serviço ativo, aquele que retorna para o serviço ativo, ele fará jus a um auxílio fardamento do seu posto da sua graduação para suprir essas despesas de fardamento decorrentes do seu retorno ao serviço ativo. Tudo bem? Seguindo em frente, descontos em folha, artigo 86. O que são descontos, pessoal? Abatimento do salário devidamente autorizado, tá? Para cumprimento de obrigações. Bases para desconto. Não confundir as bases para desconto com as bases de cálculo de outras incidências, como, por exemplo, a pensão alimentícia ali, enfim. Bases para desconto. O que são bases para desconto? É o somatório do sob HP e o triênio. Em cima desse somatório é que vai incidir um determinado percentual. E aonde está prevista essas bases para desconto? Os descontos em folha. Lei Estadual número 658/83. Ok? Classificação dos descontos. Artigo 88. Existem dois tipos de descontos. Os descontos obrigatórios, que são a contribuição militar e a pensão militar, ok? Esses descontos eles são obrigatórios.
E os descontos facultativos. O policial militar desconta, se quiser, a Caixa Beneficente e a assistência médico-hospitalar, o nosso fundo de saúde da Polícia Militar. A adesão ao fundo de saúde da Polícia Militar, ela é voluntária. Você que desconta o FUSPOM, procure a P1 da sua unidade, peça para dar uma olhada lá na sua pasta individual. É documento seu, pertence a você, tem informações a seu respeito. Então, você tem o direito de, a qualquer tempo, manipular essa pasta. Você vai verificar que lá na sua pasta individual, que fica lá arquivadinha lá na P1, tem lá o termo de adesão voluntária ao fundo de saúde. A hora que você não quiser mais descontar o fundo de saúde, é só você pedir para sair sem problema nenhum, ok? Consignações, artigo 88, inciso 3º. As consignações, os descontos em folhas podem ser consignados no contra-cheque, desde que as entidades consignatárias sejam cadastradas junto lá à Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, através de seus entes, realiza o cadastro dessas entidades consignatárias, aí os bancos. Esses bancos são autorizados a retirar a título de desconto, consignado em folha, percentual do salário lá do policial militar. Ok? Pensão alimentícia, aluguel de imóvel ou aquisição, compra de residência, também podem ser consignados em folha de pagamento e outras finalidades determinadas pelo comandante-geral. Os limites para descontos nos itens 2 e 3, ou seja, pensão alimentícia, aluguel de imóvel ou compra de residência, corresponde a 70% da base para desconto. Não é 70% do soldo. É 70%, matemática. 70% desse somatório aqui, ó, soldo mais IHP mais GRET. Vamos dar um exemplo aqui a grosso modo. Vamos botar ali um terceiro sargento. Pessoal, só para facilitar a minha conta. O soldo do terceiro sargento, R$ 1.000. O IHP do terceiro sargento, mais R$ 1.000. O triênio do terceiro sargento, mais R$ 1.000. Então, qual é a base de desconto dele? Base para desconto dele, são os R$ 1.000 do soldo? Não. É esse somatório aqui, que nesse exemplo que eu dei são R$ 3.000. 70% desses R$ 3.000 corresponde a um valor de R$ 2.100. O que eu quero dizer? Que até o limite de R$ 2.100, nesse exemplo hipotético que eu dei, podem ser efetuados descontos do contra-cheque do policial militar somente com essas finalidades aqui, tá? Pensão alimentícia, aluguel, aquisição de residência. O policial militar não pode receber mensalmente quantia inferior a 30% da base para descontos, ok? Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os descontos autorizados. Vamos falar aqui do mundo real. Você precisa suprir o seu direito constitucional de moradia, de habitação. Você precisa alugar um imóvel para sua família morar. E aí, o valor desse imóvel corresponde ali ao teto, ao limite da sua base para desconto. O seu conferente vai implantar esse aluguel no seu contra-cheque. E o que vai acontecer, por exemplo, com uma parcela de empréstimo consignado que você possua? Você vai observar que, a partir do momento que você alugar ou comprar um imóvel, e essa entidade, e esse banco onde você financiou esse imóvel, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, enfim,
Se ele for uma entidade consignatária cadastrada junto ao Estado do Rio de Janeiro, essa parcela da compra do teu imóvel você pode jogar no teu contra-cheque, ok? E se você tiver empréstimos, esses empréstimos eles são retirados do teu contra-cheque. Esses descontos eles são interrompidos. Caduca o empréstimo? Não é isso. Ele só sai do teu contra-cheque e as parcelas em atraso, o banco vai entrar em contato com você. O que prevalece é o direito constitucional de moradia, o direito constitucional à alimentação. Ok? Isso aí pretere esses descontos financeiros aí desses bancos. Tudo bem? Seguindo em frente, reta final. Dependentes diretos do policial militar nos mesmos termos do estatuto. Esposa, filho menor de 21 anos, ou inválido, ou interdito. Vamos supor, o filho do policial militar sofreu uma paraplegia. Sofreu um acidente, ficou paraplégico. Independente dele ter completado 21 anos de idade, ele, enquanto viver nessa condição de inválido, ele será dependente do policial militar. O interdito, quem é? É aquele que não tem condições de se autodeterminar, é aquele que não tem condições de praticar em sua totalidade os atos da vida civil, aquele que não tem capacidade civil. Por exemplo, o autista, outros transtornos psicológicos. E o que você faz nesse caso? Quando esse jovem que sofre dessa incapacidade estiver prestes a completar 21 anos de idade, você, policial militar, tem que ajuizar uma ação na vara civil ou vara de família, pleiteando a interdição judicial desse jovem. E aí, lá na sentença de interdição judicial, o juiz vai determinar a polícia militar, nos termos do artigo 48 do seu estatuto, para que mantenha a relação de dependência entre esse filho e o policial militar. Beleza? Filha solteira sem remuneração. Se essa filha não recebe aí, não recolhe contribuições previdenciárias de nenhuma natureza, tá? Ela pode ser considerada dependente direta do policial militar. Presta atenção que isso aqui agora é clássico de prova. Filho menor de 24 anos, sem remuneração, porém, tem que estar na condição de estudante. Estudante de qualquer nível. Estudante de ensino médio, estudante de curso técnico, estudante de graduação, pós-graduação, mestrado. Não interessa o nível de escolaridade. Interessa o limite de faixa etária. Vamos supor, o teu filho ou a tua filha, todos são iguais perante a lei, perante a Constituição da República Federativa do Brasil. O teu filho tem 21 anos de idade, está prestes a completar 21 anos de idade, está lá no 6º período da faculdade. Ou ainda, está realizando um curso técnico numa entidade, o Senai, vamos supor, está realizando lá um curso de mergulhador soldador. Vai fazer solda subaquática para trabalhar embarcado lá na Petrobras, enfim, um curso de uma natureza muito específica. Você deve procurar a sua unidade para estender essa relação de dependência do seu filho até os 24 anos de idade, desde que ele não receba remuneração. 24 anos de idade, completou o ensino, completou o curso, se formou na faculdade, independente de ter se formado ou não, de ter completado ou não o curso, cessa a relação de dependência. Não há mais qualquer tipo de prorrogação de prazo.
Pensão alimentícia, da mesma forma. Você paga pensão alimentícia até os 20 anos de idade. Se teu filho ou a tua filha para a qual você paga pensão estiver prestes a completar 20 anos de idade, estiver estudando, estiver na condição de estudante, essa tua pensão alimentícia será estendida até os 24 anos de idade. Ok? Mãe viúva do policial militar, sem remuneração. O enteado, o filho adotivo, o tutelado, nos mesmos termos de como se filho fosse. Ok? Tem o mesmo tratamento que o filho. A companheira, companheiro, aquele que vive em união estável, os policiais militares que vivem em situação de homoafetividade, ok? Isso já é uma realidade, é um fato social. Todos são iguais perante a lei, sem distinções de quaisquer natureza. Então, por exemplo, tu tá lá trabalhando na P1 da tua unidade. Chegou lá um policial masculino querendo incluir como dependente o companheiro dele. Ou a policial feminina querendo incluir como dependente a companheira dela. Apresentou ali, lembrando que no Brasil ainda não se admite o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, porém já se admite a união estável. Ok? E aí, esse policial apresentou ali a certidão de união estável, você toca o barco, inclui como dependente, faz o requerimento e vida que segue. Tá bom? Dependentes indiretos do policial militar. Dependentes indiretos do policial militar. Existem alguns requisitos. Para que essas pessoas que eu vou mostrar aqui sejam consideradas dependentes indiretos do policial militar, eles têm que viver sob dependência econômica do PM, debaixo do mesmo teto, ou seja, viver na mesma residência. E esse policial militar tem que declarar isso na unidade. Ao declarar isso na unidade, através de requerimento próprio, o que vai acontecer? Um fato foi levado ao conhecimento da administração, envolvendo um de seus entes, um de seus funcionários. A administração tem o dever de apurar, saber se esses fatos são verdadeiros. A administração vai mandar outro funcionário lá na casa desse policial militar que trouxe essa informação para aferir essa dependência econômica, para declarar, para constatar que vivem sob o mesmo teto, ok? E, além desses 3 requisitos aqui, esse dependente não pode possuir remuneração. Tudo bem? Quem são os dependentes indiretos do policial militar? A filha, a enteada ou a tutelada, viúva, separadas, divorciadas, sem remuneração. Ok? Mãe solteira, madrasta viúva, sogra viúva ou solteira, separada, divorciada, sem remuneração. Pais e avós inválidos interditos. Pai maior de 60 anos, sem remuneração. Vamos supor, o pai do policial militar tem mais de 60 anos, era trabalhador autônomo. Nunca recolheu contribuições previdenciárias. Trabalhou e ganhou dinheiro enquanto tinha saúde. Depois que adoeceu, o policial militar verificou que ele nunca contribuiu ali com a Previdência Social. Observe que tem um limite de idade, ele tem que ser maior de 60 anos. Ok? Irmão, cunhado e sobrinho menor, inválido ou interdito, sem outro arrimo. Vamos supor, teu sobrinho vai passar um final de semana na sua casa para que a tua irmã e o teu cunhado façam uma viagem de trabalho. E aí eles sofrem um acidente e falecem. Esse teu sobrinho passa a estabelecer com você uma relação de dependência. Ok? Da mesma forma, neto órfão menor, inválido ou interdito. Seguindo, gratificação para operadores de raio-x.
Está lá na Lei Federal número 1234/50. Todo servidor civil ou militar, tá? E essa gratificação corresponde, a gratificação raio-x integral corresponde a 40% dos vencimentos de qualquer servidor militar, independente do quadro. Vamos supor, um policial militar combatente foi movimentado lá para o HPM, para ser operador de raio-x. Na hora dele ir para a reserva remunerada, ele tem que comprovar que, no serviço ativo, realizou o serviço como operador de raio-x. Tá? E como é que é calculada essa cota raio-x? 1/10 da gratificação integral. O que é gratificação integral? 40% dos vencimentos. Primeiro, pega lá o contra-cheque do militar, verifica qual é o valor que corresponde a 40% dos vencimentos. Depois, verifica-se o valor da cota. Qual é a cota? Vamos supor que 40% dos vencimentos de um policial militar desce aí o valor de R$1.000, para facilitar nossa conta aqui. Estabelecemos o valor que corresponde a 40% dos vencimentos do policial militar que operou raio-x, R$1.000. Agora, temos que estabelecer a cota à parte, a cota raio-x. Qual o valor dessa cota? 1/10 da gratificação integral. 1/10 de R$1.000, R$100 é o valor de cada cota. Esse policial militar vai ganhar uma cota, nesse exemplo específico que eu dei aqui, uma cota de R$100 por cada ano que ele trabalhou como operador de raio-x, até o limite de 10 cotas. Nesse caso específico aqui, 10 cotas de R$100, ele vai ganhar R$1.000 de gratificação raio-x. Se esse policial militar ele for reformado e operou raio-x na ativa, ele faz jus à gratificação raio-x integral. Ok? Dá uma olhada aí na 1234/50. Tudo bem? Gratificações e indenizações, a partir do momento que você efetua o pleito dessas gratificações e indenizações, você não faz jus à percepção de atrasados. Ok? O artigo 73, parágrafo 2º aqui da Lei de Remuneração. Os policiais militares do último posto da hierarquia, ou seja, os coronéis PM e os majores QA, eles fazem jus a uma compensação de 20% a mais em seus vencimentos. Por quê? Porque o Estatuto diz o quê, pessoal? Que o policial militar que contar mais de 30 anos de serviço fará jus à remuneração de reserva remunerada com base no cálculo do soldo, com base na remuneração calculada com base no soldo do posto ou graduação acima. É isso que fala lá o Estatuto. E aí, como é que ficava o coronel PM e o major QA se não tinha posto acima, se não tinha nenhum grau hierárquico acima do deles? Para realizar esse tipo de compensação, a lei estipulou o percentual de 20%. Ok? Assim, finalizamos aqui o nosso entendimento sobre lei de remuneração. Os slides estão disponíveis e também 50 exercícios de lei de remuneração para vocês. Tá bom? Forte abraço, obrigado e até a próxima.